Quando eu fiz minha residência médica em pediatria lá em 2014, nós tínhamos aproximadamente um mês para entender aquelas crianças com características e peculiaridades únicas e suas famílias pouco compreendidas até então, lá na Universidade Federal do Pará. Depois da formatura em pediatria e a inserção no dia a dia dos atendimentos, eu sempre evitava me aprofundar. Apenas sinalizava quando havia alguma suspeita de autismo, isso por pura falta de segurança mesmo. Com o tempo fui percebendo que muito mais crianças do que eu realmente achava se encaixava nesse espectro. Então fui me aprofundando mais e mais nesse universo. O diagnóstico de autismo não é nada fácil e quase sempre traz consigo uma série de desafios diários. Para muitos, as crises, os gestos repetitivos e até mesmo o silêncio são uma forma de linguagem. A linguagem de uma criança que está tentando nos dizer algo importante, uma linguagem que precisamos aprender a ouvir. Mas antes de falar sobre esses desafios, precisamos entender a história por trás desse diagnóstico. Para entender o autismo como ele é hoje, precisamos olhar para o passado. O termo autismo vem da palavra grega autos, que significa de si mesmo. Assim, o autismo é um estado onde o indivíduo vive para si mesmo, ou seja, uma condição onde o mesmo está imerso em si próprio. A primeira vez que foi documentado como um distúrbio foi em 1943, quando o psiquiatra Leo Kanner descreveu um grupo de crianças com comportamentos únicos, que incluíam isolamento social e padrões repetitivos. No mesmo período, o pesquisador austríaco Hans Asperger identificou um grupo de crianças com características semelhantes, mas que apresentavam linguagem e habilidades cognitivas mais desenvolvidas. Esse trabalho só veio a ser amplamente reconhecido anos mais tarde, com o antigo termo chamado Síndrome de Asperger, que hoje foi incluído dentro do espectro. Décadas depois, em 1980, o autismo foi formalmente incluído no DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, consolidando seu status como um diagnóstico clínico. Ao longo dos anos, a compreensão sobre o autismo evoluiu e o termo transtorno do espectro autista começou a ser utilizado para refletir a diversidade de manifestações e intensidades dos sintomas. Essa evolução foi guiada por muitos pesquisadores, que contribuíram para uma visão mais abrangente e inclusiva sobre o autismo. Hoje entendemos que o autismo não é uma única condição, mas um espectro que varia amplamente de indivíduo para indivíduo. E ao olharmos para trás, vemos que cada descoberta nos trouxe até onde estamos hoje, com uma compreensão mais profunda, mas ainda buscando novas respostas. Mas afinal, o que é o autismo? O autismo, conhecido como transtorno do espectro autista, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e processa o mundo ao seu redor. O termo espectro é utilizado para descrever a ampla diversidade de formas e intensidades com que o autismo pode se manifestar, variando de pessoa para pessoa. Segundo o DSM-5, o transtorno do espectro autista, TEA, como é chamado, é definido por 2 critérios principais. Primeiro, a presença de dificuldades persistentes na comunicação e nas interações sociais e a exibição de padrões repetitivos do comportamento. Os primeiros sinais do autismo surgem antes dos 3 anos de idade, podendo estar aparentes desde o bebê de colo, variando desde dificuldades sutis até características bem marcantes. Enquanto algumas pessoas com TEA podem demonstrar habilidades excepcionais em áreas como memória ou raciocínio lógico, outras podem necessitar de apoio em várias atividades do dia a dia. Compreender o autismo é apenas o começo.
Assim como cada pessoa no espectro é única, as experiências diárias de cada família também são. As dificuldades enfrentadas por quem convive com o autismo podem variar amplamente e muitas vezes surgem de forma inesperada, exigindo uma sensibilidade e adaptação constantes dos pais, cuidadores e da própria pessoa. Reciprocidade. Processo de troca mútua entre indivíduos, onde ambos respondem e se influenciam de forma ativa e equilibrada. No contexto das relações entre pais e filhos, a reciprocidade é essencial para fortalecer o vínculo e o sentimento de conexão. Ela se manifesta em pequenos gestos do dia a dia, como os sorrisos trocados, os olhares de entendimento e os gestos de afeto. Quando há reciprocidade, os pais sentem que seus esforços e afetos são reconhecidos e retribuídos, o que proporciona uma sensação de satisfação emocional. No caso do autismo, essa reciprocidade pode estar diminuída ou ser difícil de alcançar, uma vez que as dificuldades de comunicação e interação social muitas vezes afetam a troca emocional natural, gerando uma experiência relacional mais desafiadora. É por isso que pais de crianças com transtorno do espectro autista apresentam níveis mais elevados de estresse, ansiedade e depressão, em comparação com pais de crianças com dificuldades no desenvolvimento, como por exemplo a síndrome de Down. Uma revisão da literatura destaca isso, sugerindo que o estresse parental é influenciado por características específicas do transtorno. Vamos dar um passo atrás e observar juntos o que esses comportamentos realmente significam. Porque cada movimento, cada reação é uma peça de um quebra-cabeças que, quando decifrado, pode nos ensinar mais sobre as necessidades, as emoções e os limites de quem está do nosso lado. Crianças com autismo frequentemente têm dificuldades significativas na comunicação e interação social, o que pode dificultar o entendimento das suas necessidades e emoções pelos pais. Comportamentos repetitivos ou autolesivos, além de crises e dificuldades em lidar com mudanças, são muito comuns no autismo e demandam atenção e paciência intensas. Lidar com esses comportamentos pode causar estresse contínuo, especialmente quando as intervenções ou terapias têm resultados lentos. O estigma social e as dificuldades em incluir crianças com autismo em ambientes sociais, como nas escolas, grupos de amigos, muitas vezes levam ao isolamento dos pais e das próprias crianças. O acompanhamento de uma criança autista frequentemente requer terapias múltiplas, como fono, terapia ocupacional, psicoterapia, além de adaptações no ambiente, em alguns casos, cuidados em tempo integral. A carga financeira e física disso pode ser significativa e, com o passar do tempo, pode levar a um esgotamento psicológico dessas famílias. Muitos pais de crianças com autismo enfrentam incertezas profundas sobre o futuro dos seus filhos, especialmente em relação à independência, socialização e inserção no mercado de trabalho. Esse desconhecimento sobre o futuro pode ser angustiante e também elevar os níveis de ansiedade. Aceitar o diagnóstico de autismo é uma jornada profunda e muitas vezes desafiadora. Para muitos pais, essa aceitação começa com a compreensão de que o autismo é parte intrínseca de quem seu filho é, moldando sua forma de ver e interagir com o mundo. Mas, além disso, existe também o desafio de compartilhar essa realidade com os outros, ou seja, de mostrar ao mundo que o seu filho é autista. Diferente de outras condições, como a síndrome de Down, onde os traços físicos são evidentes e, de certa forma, promovem uma empatia imediata, o autismo muitas vezes é invisível. Como dizemos, autismo não tem rosto, não há uma característica física que o identifique. Essa invisibilidade pode dificultar a compreensão e a aceitação social, porque os comportamentos e as reações das crianças autistas nem sempre são entendidas como partes de uma condição. Ao abraçar o diagnóstico e torná-lo visível para o mundo, os pais ajudam a derrubar barreiras, trazendo mais entendimento e aceitação.
Mostrar ao mundo que o autismo existe e que precisa ser respeitado é um ato de amor e coragem, que abre espaço para empatia e para um futuro onde todas as crianças, independentemente das suas particularidades, possam ser vistas e acolhidas com compreensão. Para muitas crianças com autismo, o mundo é um lugar cheio de surpresas, e essas surpresas nem sempre são agradáveis. Desde o barulho repentino até uma mudança na rotina, pequenas coisas podem provocar grandes reações. A primeira lição para lidar com os desafios comportamentais é a criação de um ambiente que transmite segurança e previsibilidade. Um lugar onde as coisas não mudam de repente, onde cada ação é familiar, cada objeto está no seu lugar. Uma das chaves para lidar com os comportamentos desafiadores no autismo é ensinar a criança a desenvolver ferramentas para entender e gerenciar suas próprias emoções. Chamamos isso de autorregulação emocional. Quando uma criança começa a identificar o que sente e encontra formas de agir diante de situações desconfortáveis, ela dá os primeiros passos em direção à autonomia e à confiança. Mas é importante lembrar que cada atitude amorosa, cada momento de paciência são os alicerces de um crescimento saudável e seguro. As crianças sentem o ambiente ao redor. E o quanto mais apoio e compreensão encontrarem, mais confiança terão em enfrentar o mundo. É natural que, em meio a tantos desafios, os pais e os cuidadores se sintam sobrecarregados e imersos em meio a tantas dificuldades. O autismo não muda o amor de uma família, ele apenas amplia as maneiras de expressá-lo. E ao longo dessa jornada, é esse amor que torna o guia mais seguro, a luz que ilumina cada passo rumo ao futuro. Chegar até aqui é muito mais do que apenas entender o autismo. É aceitá-lo, é entendê-lo, é aprender a ver o mundo pelos olhos de uma criança que precisa muito do nosso amor e paciência para florescer. Nessa tela você poderá ver mais 2 vídeos do meu canal. Se te interessa, clica e continua assistindo e até a próxima. Tchau, tchau!